Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 277 da História de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Capítulo 11 da segunda parte. Agora José tinha certeza. Eles os perseguiam. Não teria escolhido semelhante caminho se não tivessem seguido suas pegadas. Não tinham pressa, já que não precisavam correr. Os fugitivos não tinham como escapar deles. O rio da fronteira não deteve os perseguidores. Lembravam as feras que perseguem, sem trégua, uma gazela, esperando o momento em que cai esgotada para se lançarem sobre ela. Não podiam escapar deles. Então estavam perdidos. Voltou o pensamento que o atormentava. Tudo isso por culpa de minha decisão. José sentia palpavelmente que o Altíssimo tirava a iniciativa de suas mãos, como se não precisasse de seu esforço. Agora, no entanto, parecia que quisesse dizer-lhe: confiaste em ti mesmo, e olha o que fizeste. Voltou-se para Míria e disse-lhe com a voz em pedaços: escuta, estamos perdidos. Essa gente que nos seguia são soldados. Pensava que vinham pelo mesmo caminho por casualidade. Mas agora tenho certeza de que nos viram e nos perseguem. Já estão entrando no rio. Eu fui a vossa perdição. Explodiu. Não digas isto, falou ela. És o nosso protetor e estavas obrigado a tomar uma decisão. Agiste corretamente. Já que nos perseguem, temos que fugir. Como poderemos escapar? Eles vêm a cavalo. Mesmo assim, tentemos. Tu mesmo dizias que era preciso fazer todo o possível, e então ele tomará o assunto em suas mãos. Levantaram-se rapidamente e sentaram Jesus sobre o burrinho. Caminhavam dos dois lados da montaria, com as mãos sobre o menino, como se tivessem necessidade desse contato. Cansado, o asno arrastava pesadamente as patas. Eles também estavam cansados. A roupa molhada pesava muito. O sangue corria pelas feridas de seus braços e moscas vorazes voavam em volta de seus corpos ensanguentados. Quando virou a cabeça, viu que os soldados já estavam na margem. Viu que apontavam o dedo para os fugitivos. Entretanto, ainda agora não aceleraram o passo. Seguiam-nos tranquilamente ao trote. Mas cada passo dos cavalos os aproximava dos fugitivos. Finalmente alcançaram-nos. Um deles interrompeu seu passo. Parem, disse-lhes com dureza. Pararam encolhidos, com o menino no meio. Só Cadu se adiantou e começou a ladrar furiosamente contra os soldados. Um soldado ergueu sua lança. Miriam gritou, mas já era tarde. O golpe vibrou. Cravado contra o solo, o cão se retorceu e gemeu um momento. Miriam lançou nova exclamação de dor e Jesus murmurou: Cadu. As patas do cão estenderam-se, seus olhos nublaram-se, seu corpo imobilizou-se.
Um dos soldados devia ser decurião. Os outros obedeciam às suas ordens. Foi ele que, com um gesto ameaçador, chamou José para seu lado. Sacou da espada, apoiando-lhe a ponta contra o peito. Quem és? Perguntou. Um viajante. Estalou numa gargalhada. Com a espada, obrigou José a levantar mais a cabeça. Tu te chamas José e procedes de Belém? Esta é a tua mulher e teu filho? Responde. José aguentou firme. Não negou, ainda que o temor lhe sugerisse palavras de negação. É assim como disseste. E pensavas que conseguirias escapar, certo? Não tinha por que negar. Tudo estava descoberto. Disse-lhe: matai a mim e deixai-os ir. Eu sou o primogênito da estirpe de Davi. Se alguém tem de morrer, sou eu. Pois mataremos a ti e a eles, disse o decurião. És tu que querias fazer rei o teu filho? E não esperou a resposta. Adiantou repentinamente o cavalo e derrubou a José. Aproximou-se de Miriam, que pegou Jesus e o apertava contra o peito. Gritou: dai-me este menino. Ela negou com a cabeça. Não. Jesus falou de repente. Em sua voz não havia temor, mas uma espécie de cólera. Não grites como a mãe. Não se deve. O decurião começou a rir. Ouviram o que ele disse? Já se considera rei. Diz-me, dirigiu-se ao menino. És rei? Eu o sou, respondeu o pequenino. E onde está o teu reino? Ele levantou a mão para o alto e fez com ela um círculo. Tudo isso é teu? Ria-se o soldado. E nós também? Tudo, confirmou ele. O decurião parou de rir. Em sua cara cruel apareceu uma expressão de ódio mesclada de amor. Com um gesto, chamou um dos seus subalternos. Apontou o menino e deu a ordem. Mata-o. Mas o soldado ergueu os ombros com desprezo. Mata-o tu mesmo. Eu não me alistei para matar crianças. Sabes que esta é a ordem. Eu te ordeno, gritou. O outro, contudo, não parecia assustado. Não digas bobagens. Aquele que deu a ordem provavelmente já não está vivo. Viste em que estado ele estava quando o levaram? Seu sucessor também matará. Isso é assunto seu. Eu não matarei esse pequeno. Mata-o tu mesmo. Não queres a recompensa? O terceiro soldado tomou a palavra. Enquanto os outros discutiam, ele se dedicou a examinar os alforjes do asno. Não levam nada consigo, nem água, nem comida. Mas encontrei isto. Com um gesto triunfante, retirou e ergueu bem alto o colar presenteado por Baltazar. Os olhos dos outros dois brilharam. O decurião tomou o colar do soldado. Examinava-o detidamente. Ouro, disse ele. Ouro, concordaram os outros. Deve valer muito. Certamente, mais do que a recompensa prometida. Podemos ter uma coisa e outra. És um bobo. Os outros podem estar sabendo deste ouro. Perguntarão por ele. Diremos que não o encontramos. E algum de nós falará, e isto nos custará a cabeça. É melhor pegar o ouro e deixar essa gente para lá. De qualquer modo, vão morrer no deserto, sem comida nem água.
Ninguém está sabendo que nós os encontramos. Vamos repartir o ouro entre nós. Não se sabe quanto tempo ainda vai durar nosso engajamento, mas temos de reparti-lo de modo equitativo. Se for assim, por que gostas de ficar com a maior parte? Sou decurião. Para o ouro, não interessa se é decurião. Vamos contar os elos e cada um deve ficar com a mesma quantidade. É melhor que façamos isso logo. De acordo, vamos repartir. E estes aqui que se virem. Enquanto os soldados conversavam, José aproximou-se de Maria e tomando Jesus nos braços. Estavam novamente juntos, esgotados, fracos, mal se sustentando em pé. Não ouviram que os soldados falavam entre si. O decurião veio até eles a cavalo. Ao vê-lo, José devolveu o menino à sua mãe. Adiantou-se sozinho. Se queres matar, mata a mim. Tu és um bobo, disse o decurião. Escuta, perdoo-vos a vida. Deixo-vos ir embora. Mas lembra, não vos vimos, não vos encontramos. Mas não te atrevas a voltar ao reino. Entendes? Se voltas, morrereis todos. E agora, ide embora. Empurrando-os com a espada, obrigou-os a pôr o menino sobre o asno e caminhar no rumo do sul. Ficou um tempo olhando para eles. Não irão muito longe, disse um dos soldados, que também olhava como eles se afastavam. Mal podem andar. Com certeza, não encontrarão ninguém. E mesmo que encontrem alguém, não lhes darão comida grátis. Agora dá-me esse colar. Não tenhas tanta pressa. Por que não teremos pressa? Temos o ouro para repartir. Passou o meio-dia com seu calor mortal. Realmente não chegaram muito longe. Apenas os outros desapareceram de sua vista, deitaram-se no primeiro lugar sombreado que encontraram, formado por uma rocha que se destacava na planície. Estavam deitados, esgotados pela fome, pela caminhada e pelo momento difícil que tinham passado. Ao longo de várias horas, a sede aumentou. José sentou-se, secando a fronte. Disse: os soldados já terão ido embora. Não nos afastamos muito do rio. Vou buscar água. Mas tem cuidado, disse ela. Ergueu-se com dificuldade, pegou o odre de couro que estava nos alforjes. Quando José estava a ponto de se afastar, Jesus lhe disse, apontando a direção com o dedinho: ali está Cadu. Pobre Cadu. Tem cuidado, repetiu ela. Caminhava aos arranques como um sonâmbulo. Na cabeça pulsava um pensamento. Quando estavam perdidos, ele os salvou. Esgotados, sem comida, em uma região desértica. Em linha reta, ele estava mais perto do rio, mas as palavras do menino fizeram com que se dirigisse inconscientemente para o local onde tinham sido presos. De longe, viu que os soldados tinham ido embora. Não havia ninguém. Estava somente o cadáver do cão. Ao lado também havia algo. José inclinou-se sobre o corpo. O homem morrera com um golpe de lança nas costas. Estava deitado, com a cara contra o solo. Quando virou, reconheceu o decurião. Os outros tinham levado seu capacete e sua espada, e também seu cavalo. Haviam deixado unicamente a sacola que ficava pendurada na cela. Quando olhou dentro dela, encontrou uma reserva de comida e um cantil cheio de água.
Então, aqui termina a descrição, né, de Jan Dobrazinski sobre a ida ao Egito, né? Agora ele vai pular toda a estada da família no Egito. Vocês vão ver aqui no próximo capítulo, vou ler ainda hoje. É um capítulo pequeno. Mas com essa cena aqui, né, da família sagrada chegando ao Egito, né, ele vai pular aqui, não vai descrever, né, a vida da família, da Sagrada Família no Egito, né? Então o capítulo aqui é 12 agora. Transcorreram 8 anos desde que se estabeleceram na terra de Gozem. Os primeiros meses da estada tinham sido pródigos em desgostos e dificuldades. Chegaram ao Egito através de uma esgotante caminhada pelo deserto, durante a qual muitas vezes pensaram que jamais iriam chegar. A comida encontrada na sacola do soldado morto não podia durar muito tempo. Logo encontraram outras pessoas e, para conseguir que eles dessem comida, tiveram de vender o asno. Quando entraram no Egito, eram pobres, carentes de todo recurso. Na antiga terra de Gozem ainda viviam muitos judeus que auxiliaram os recém-chegados. José começou a trabalhar e, graças à sua habilidade, ao fim de um ano já estava bem instalados. Possuíam uma casinha modesta e, anexo à casa, uma oficina. Alugaram também um pequeno campo, ficava bem no limite das terras cultiváveis e precisava ser irrigado continuamente com água bombeada de um canal. A Miriam e Jesus se encarregavam desse trabalho. José trabalhava na oficina, fabricando objetos que levavam ao mercado na vizinha Heliópolis. Que é a cidade que os padres da igreja supõem que viveram José, Miriam e Jesus, né? Aprenderam a viver como camponeses egípcios. Quase se esqueceram de como era a montanha. Seus olhos se acostumavam às planuras. No horizonte viam unicamente as altas torres dos palácios e, do outro lado do Nilo, as pirâmides de Quéops, de Quéfren, de Mequerinos, de Zoser. A terra exigia trabalho, mas produzia abundante colheita. O país era rico, de modo que, quando se recuperaram, puderam viver sem problemas. Miriam não mudou absolutamente nada durante esses anos. Quando José olhava sua silhueta, curvada enquanto trabalhava a terra, ou bem ereta, quando movia com os pés a roda e bombeava a água, tinha a sensação de continuar vendo a garota que desceu até ele sob o arco de pedra do poço de Nazaré. Seu rosto também continuava jovem, de adolescente, muito sereno. As fadigas e os perigos não apagaram aquele brilho que passava por toda ela, semelhante a uma vela acesa em seu interior. Mudara apenas em uma coisa: tornara-se mais séria. Essa seriedade não diminuía sua alegria, apenas a tornava diferente, mais serena, ainda mais envolvida de bondade. Era difícil crer, quando estava ao lado de Jesus, que esse garotão de 10 anos
estava incrivelmente parecido com ela. Fosse seu filho. Parecia seu irmão menor. Era um garoto alto, esbelto, forte e bonito. Tal como seus pais, trabalhava muito em casa. Arava, bombeava água e começava a adquirir cada vez mais prática do trabalho na oficina de José. O pai podia confiar-lhe os trabalhos mais simples. Nos dias de preceito, acompanhava seus pais à sinagoga. A partir dos 5 anos, frequentava regularmente a escola da sinagoga e, sentado no chão por longas horas, recitava com os demais meninos, em voz alta, depois do mestre, as palavras da Torá. Depois, em casa, ele as repetia, muitas e muitas vezes, como se a repetição dessas palavras lhe causasse alegria. Sabia de memória uma quantidade inumerável de versículos, e muitas vezes mesclava palavras da Escritura com aquilo que dizia. Não só era capaz de repetir cada citação quando o Razan o interrogava, mas também sabia comentá-la e explicá-la. Abre aspas. Tendes um filho inteligente, dizia o mestre aos pais de Jesus, quando vinham informar-se sobre os progressos do pequeno nos estudos. Como é inteligente! Os demais garotos, mesmo quando recordam as palavras, não entendem o que elas significam. Ele as compreende sempre. E como sabe explicá-las bem? Eu creio que poderia ser rabino. Deverias ir com ele a Jerusalém. Aqui não lhe ensinaremos grande coisa, mas ali, na Cidade Santa, teria a possibilidade de ouvir os grandes mestres. O Razan repetia essas palavras a cada ano e voltou ao assunto de maneira especialmente expressiva nos últimos tempos. Abre aspas para o Razan. Nós não lhe ensinaremos mais nada em nossa escola, dizia. Não há motivo para continuar vindo aqui. Ele precisa de outra escola. Eu vos digo, levai-o a Jerusalém. Tendes apenas um filho, não é? Então, tendes de cuidar dele. Fecha aspas. As palavras do Razan despertaram as preocupações de José. Os anos tinham transcorrido tranquilos, sem ruído, tal como lhe agradava. Depois daqueles anos de angústias, chegara uma época de grande descanso. Estava novamente rodeado de respeito e reconhecimento. Talvez a saúde começasse a falhar. Não percebia nenhum mal-estar concreto e, contudo, sentia-se cada vez mais fraco. Mas isso não o fazia sofrer. Era alvo de tantas atenções por parte de Miriam e quase lhe causara alegria quando se sentia cercado por seus permanentes cuidados. Seu amor por ela não tinha diminuído. Apenas perdeu o seu lado impaciente. Aquilo que de início produzia nele certa rebeldia acabou-se por completo. Agora já não esperava por nenhuma mudança. A única coisa que desejava era tê-la continuamente a seu lado, tal como era agora, dedicada, serena, ardentemente enamorada. Não desejava mudança alguma. Deixou de pensar que o filho estivesse entre ele e Miriam. José amava aquele jovem, como se fosse realmente seu próprio filho. Com alegria, transmitia-lhe todos os seus conhecimentos profissionais. Às vezes, surpreendia-se, pensando que Jesus logo seria um homem maduro, que se casaria, que traria sua esposa para casa e ele, em companhia de Miriam, seriam alegres testemunhas de sua felicidade. E se, aconteceu-lhe pensar, o Razan tivesse razão? Talvez fosse necessário que Jesus aprendesse mais do que pode ensinar uma escola do interior. Os anos de estada no Egito
permitiram que José se esquecesse de que não era mais que uma sombra do pai. A preocupação levava-o a interrogar-se: se estou cumprindo bem o papel a que fui chamado. Miriam disse-lhe um dia, depois de uma intensa jornada de trabalho, quando descansavam na sombra: não achas que o Razan tem razão? Talvez tenhamos realmente de regressar à terra de nossos pais para que Jesus possa conhecer e aprender algo mais. Está chegando à maturidade. Dentro em pouco estará obrigado ao preceito de visitar o templo todos os anos. Quero dizer, estará submetido à obrigação, porque acredito que deveria viver como todos os judeus ortodoxos. Miriam aprovou com a cabeça, e em seu rosto apareceu um reflexo de alegria. José pensou que ela se adaptara com mais dificuldade à vida no Egito. No entanto, não o demonstrou uma só vez no transcorrer dos anos, nem com palavras, nem com alguma alusão. Ela disse: provavelmente tenhas razão, José. Sabes como estão as coisas na Palestina? Para dizer a verdade, ele não sabia. Tinha ficado inteiramente indiferente ao que acontecia por lá. Talvez, de maneira inconsciente, não tenha querido saber de nada. Só depois de viver um ano no Egito, José mandou para Cleofas, por meio de uma caravana que se dirigia a Galiléia, a notícia de que estavam no Egito. Depois de alguns meses, recebeu a resposta. Escreveu outras vezes, depois de um ano ou dois, e voltaram a corresponder-se. Na última vez, há cerca de um ano, que mandou notícias a seu cunhado, a resposta veio de Simão, o filho mais velho de Cleofas. Seu cunhado falecera, mas a família continuava vivendo em Nazaré. Eu sei, disse a Miriam, que Herodes morreu quando estávamos caminhando pelo deserto. Depois me disseram que o trono foi ocupado por seu filho, Arquelau. Dizem que é tão cruel quanto o pai dele. E continua reinando? Não sei. Creio que teria de conversar com as pessoas para me inteirar. Sinque, sabes, aquele comerciante, contou-me que acabou de chegar ontem mesmo uma caravana de Jericó. Vou até lá e tentarei falar com essa gente. Ela não o pressionava. Contudo, José percebia cada vez mais que Miriam tinha um grande desejo de regressar. Sabia calar, mas agora se rompera a barreira que a obrigava a ocultar seus desejos. Abre aspas. Mas eu não desejo nem um pouco este regresso, pensava ele. Aqui estou bem. Vivo uma vida tranquila ao lado da mulher que amo com toda a alma. Aqui tudo transcorre com naturalidade. Lá, eu pressinto. Esperam por nós problemas que irão destruir a nossa paz. Fecha aspas. Então, aqui vemos então a descrição, né? Nesses dois capítulos, né? A descrição da chegada, né? Da família ao Egito. Não bem a chegada, né? Mas, enfim. E a quase chegada, né? O encontro com os seus perseguidores, né? E o resumo, o autor decide não descrever, né, a vida da família
no Egito, apenas os últimos momentos da família, da Sagrada Família no Egito, né, já estabelecida, já tranquila, né, uma vida de uma pobreza digna, né, uma vida tranquila, né? José já mais velho, com Jesus já quase entrando no que a gente chama de adolescência, né? Já trabalhando com o pai, né? É uma cena, né, que nós não temos nos evangelhos, mas é uma cena que uma cena cara, né, a nós, que é Jesus trabalhando com seu pai, né, no seu métier, né, aprendendo as técnicas de um grande nagar, né, e se desenvolvendo, né, e estudando, né. E aqui a gente tem um vislumbre, né, de um assunto que está muito em voga entre nós, né. Nós temos um vislumbre de como que era o estudo na sinagoga, né. Então, os meninos decoravam, né, os trechos, né. Decoravam os trechos e recitavam, né, os textos e depois explicavam os textos, né. Então, exatamente o modo, né, como o ensino foi feito ao longo de milhares de anos na face da Terra, né, o estudo da linguagem, né, e aqui uma curiosidade, né, que o Razan fala para José, né, que os outros meninos sabiam de cor os textos, mas não sabia bem explicá-los, e que Jesus, além de saber de cor, os sabia explicar, né. Então, Jesus estudava, trabalhava com a família, né. Miriam cuidava das suas obrigações, José também. Então era uma família estável, né, no Egito, numa comunidade de judeus, nos arredores de Heliópolis, né, que é exatamente, enfim, o lugar que os padres da igreja supõem que viveu a Sagrada Família no exílio, né. Então, aqui nós temos um vislumbre, né, dessa vida. Os padres não são unânimes em determinar o tempo em que a família ficou no Egito, né? Varia aí os depoimentos desses padres, né? Os relatos dos padres da igreja, né? Entre 5 e 8 anos eles ficaram lá, né? Longe da perseguição. Mas o autor coloca muito bem essa tranquilidade de vida, né? Esse envelhecimento de José e de Maria também ele toca, né? Maria ficou mais séria, né? Em relação ao que ela era quando ela chegou, né? O peso da vida, né?
José ficou mais sereno na sua luta interior, né? Ele já não via mais a interposição de Jesus entre ele e Maria, né? Ele já tinha desenvolvido um amor imenso pelo filho de Miriam, né? E é belo essa descrição, né? E é uma cena que a gente pode muito bem manter na nossa mente, né? Essa cena da família, na Sagrada Família, vivendo no Egito com tranquilidade. E como José tinha uma necessidade muito grande dessa tranquilidade, né? Quando Razan falou que ele devia ir para Jerusalém por causa do filho, etc, etc, ele não gostou muito, né? Ele falou, poxa, eu estou gostando tanto daqui, tá tão tranquilo. E ele pressentia que lá, né? Lá tinha o cheiro de problemas, né? Voltar para lá era um pressentimento dele, né? Poderia complicar as coisas, né? E como complicou, né? Então, queria ouvir agora as observações de vocês, os comentários sobre essa leitura, né? Já estamos no final aqui do livro, mas ainda vai durar alguma coisa aí a nossa permanência aqui. Diga. É interessante, né? A Sagrada Família sempre dá exemplos, né? E mesmo assim, independente de ser escrito aí no livro ou não, né? Dá para se deduzir também isso, que o menino Jesus ele ia crescer com qualquer criança da idade dele e ia ajudar nas tarefas domésticas, ajudar no ofício de São José, né? E aprender uma profissão, né? Hoje pessoas chamariam isso de trabalho infantil, né? Liberação de trabalho infantil. É uma forma de deixar as pessoas mais vagabundas mesmo, né? Sem habilidade. E aí o resultado aí desse estatuto prostituto aí da infância e juventude, a gente já está vendo nos nossos tempos, né? As gerações nem trabalha, nem estuda, tudo joga em cima dos pais, né? Não, essas crianças trabalham só no tráfico de drogas. Ah, sim, isso aí pode. Ou nas novelas de televisão em que elas aparecem seminuas. Isso pode trabalhar. E no futebol. Ah, sim. Também pode. Isso aí não pode assim, não pode trabalhar em termos, né? Em algumas áreas é liberado. Liberado. Quantidade, portar uma arma automática. Isso. Né, de uma cidade bem quente aqui do Brasil, outros também, isso aí pode, está permitido. Todo mundo lá não aparece o Ministério do Trabalho para multar ninguém, a prefeitura não vai lá cobrar alvará de funcionamento, né? O Ministério Público não dá cara, é desse jeito. Enquanto isso, igual tinha um conhecido e tinha uma retífica, né? Aí a mãe do menino falou assim, não, que ele tá no bairro, tem mais companhias e tal, ele podia ficar com o senhor aqui com aprendiz e tal. Acho que ele já tinha já seus 15 anos. Me parece que ele poderia, mas a partir de, ou menos do que isso, um pouquinho, isso. Mas eu acho que ele não estava ainda na idade. Bom, alguém denunciou e o sujeito tomou a multa e teve que dispensar o menino. Mas não fazem isso lá no meio dos traficantes, né? Né? Futebol e televisão. Pode também. Se as meninas, se elas estiverem girando as bolsas delas em alguma esquina, também não tem problema. Não. De jeito nenhum, mesmo que dependendo do jeito que ela se fantasiar lá, é bem difícil, dependendo da idade, até achar que ela é menor. Exatamente. Então, assim, só para coisa que vale a pena, né? O pai que está precisando,
na periferia de uma cidade, fazer com que o filho, sei lá, faça alguma coisa, aí não pode, É, aí não pode não. antigamente é office boy, trocador de ônibus, vendedor de picolé, de chup-chup, qualquer Não, coisa assim, armazém, lavador de antigamente, carro. os meninos é que entregavam as coisas, ué. Isso, exatamente, fazia entrega, atendia muitas vezes, inclusive, no balcão, Ué. né? Não tinha dessas coisas, né? E ninguém virou mau alimento por causa disso, né? Supermercado, né? Podia trabalhar tanta gente. Nossa, direto, embalando as coisas, né? Ou desembalando, repondo mercadoria, isso aí é direto. Imagina a ajuda que isso ia ser para a família, né? E o aprendizado para o menino Sim. da responsabilidade, do cumprimento, Isso. cumprimento de horário, autoridade, quem manda naquele ambiente, que tem que respeitar, enfim. Exato, eu acho que esse aí é um dos melhores pontos, inclusive, porque a questão econômica, ela vem, claro, sempre um grande auxílio, ainda mais antigamente o dinheiro ainda valia, né? Hum, Mas essa questão que você pôs aí é desse aprendizado, desse treinamento de caráter, né? isso. De respeito à hierarquia, respeito ao cliente, respeito ao patrão, honestidade no trabalho, Cumprimento de horário, cumprimento de horário, zelo, nada de o preguiça, jeito de né? vestir, Isso, você jeito tá no de ambiente, vestir, de conversar com as de pessoas, de se conversar. portar, Ah, ser responsável com esse trabalho também, né? Não ah, fazer um trabalho de meia pataca, né? ah. Isso aí falta demais nas crianças de hoje. E os paizinhos e mãezinhos queridos, eles não enxergam isso nem para dar tipo um trabalho para o menino dentro de casa. Ó, dia tal, você lava o prato. Dia É, tal, né? Você varre um quintal, é uma varre tarefa, né? uma sala, É isso mesmo. alguma tarefa, já que, né, não consegue impunemente tentar virar aprendiz de alguma coisa, de algum trabalho, né? Pois é, o Felipe está dizendo aí que não faz muito tempo ele já via isso. Eu Eu, também já cheguei a ver, eu mas está cada também. vez mais raro, né? Porque a fiscalização está cada vez mais em cima para Ah. essas coisas, né? Aí você. É, não é? As autoridades, elas são ótimas. Assim, com exemplo dessa autoridade aí, desse decurião aí, É. eles são ótimos para poder correr atrás, né, daquilo que não deveriam, né? E né, coisas boas mesmo, pelo menos aqui no Brasil, né, a mesma coisa, né? O que tem que olhar mesmo, correr, eles além de muitas vezes não correrem atrás, inclusive viram sócios dos malfeitores, né? É. Ah, Ou se comportam do mesmo jeito, bom, enfim. ah. Mas essa questão do trabalho como treinamento, né, uma forma de santificação, fiel cumprimento do dever de Estado na pessoa, de novo. Dever de Estado. Por isso que eles não têm noção do dever de Estado. Ninguém tem noção. Imagina, e pois é, cresce depois, vira esse adulto, assim, eu faço o que quiser, eu chego a hora que eu quiser, eu vou na aula, no trabalho, se eu quiser, hoje eu não tô afim de trabalhar, não. Não vou não. É. Né? Que legal, né? Como eu falava com meus alunos lá, segunda-feira à noite, toda na aula, tá tudo assim, desmontado em cima da carteira. Assim, se vocês trabalham durante o dia, vocês vão para o trabalho assim, se eu fosse chefe de vocês, chegasse segunda-feira, dependendo do jeito que vocês pegassem, falasse assim, traz a carteira de trabalho, amanhã você trabalha aqui mais um. É. Que é isso? Dá para confiar em gente assim, não é? Passa farriando fim de semana, festa, 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 bebida, bebida, bebida. É. É o que Né? acontece, né? É a prática, né? É a prática. De sexta-feira à noite em diante, acabou. O famoso sextou, né? Sextou, é. Essa é a Sextou e o mundo expressão. acabou. O mundo acabou. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, aí o ser humano não criou grandes coisas em 5 e destruiu-se Em em três, 2, né? praticamente, O dois e terceiro ele pouco. está tentando se recuperar, lá É, mais outros 2 dias ele se recupera. é, Né? Mas era essa questão mesmo que me chamou atenção e me fez pensar justamente isso, o treinamento de caráter que é o trabalho, é, né? E mãe, Nossa Senhora foi uma mãe muito boa, e muitas mães hoje em dia também elas pensam o seguinte: se eu pari, logo sou graduada em mãe. Amamentei e sou pós-graduada.
É. Mas, na verdade, uma mãe, tem muita mãe que pare, que amamenta mal e porcamente, é uma péssima mãe também. Não, e Porque essas mães aí que você falou, que já são, se consideram hum, pós-graduadas, aham. outra coisa que elas fazem logo em seguida é abrir um Instagram e começar a ensinar como é ser mãe, Isso, né? como ser mãe, exato. Exatamente. Mal sabem elas que você aprende a ser mãe não é parindo, não é com a experiência, não é estilo Paulo Freire de É. educação, não. Que, aliás, a gente viu uns Es- menininhos ali que comentei agora na Paula, olha, existia Paulo Freire na época. Experienciar, né? Experienciar. Na verdade, a gente aprende a ser uma boa mãe, um bom pai, se convivermos com bons pais e boas mães. É. Né? Ou seja, você pega aquele modelo que mais na frente você automaticamente vai reproduzir. E se você for atento, às vezes vai tentar corrigir uma coisa que você viu assim, que às vezes não funcionou bem, ou vai aprimorar uma coisa, mas aqui deu certo. Se você der uma mexidinha aqui, vai ficar melhor. Você tem Mas que a ter pelo verdade menos é. a coisa na sua imaginação para você colocá-la em prática, né? Porque senão não adianta. Exato. Exato. Você tem que ter esse recurso aí na memória, É. né? Que é a memória de vivência. Então não adianta, por exemplo, você ser um filho de chocadeira, de creche, de escolinha, você vai ter convivência com seu pai e com sua mãe, Hum. para poder aprender a lidar com isso. Como é que meu pai e minha mãe faziam? Não sabe, porque ele vivia ficava brincando lá, cantando musiquinha meio doce no jardim de infância na creche. Né? Ou depois atividades babás que deixavam a pessoa ocupada o tempo inteiro e de pouca convivência com pai e mãe. E tem muito pai e mãe que faz isso porque está ocupado, é questão de sobrevivência, a gente entende. Mas tem muitos também que fazem isso para se livrar dos filhos, né? Tem pai e É, mãe que não gosta de filho, ele, né, só queria parir, ter essa experiênciazinha assim e tal. mostrar para os outros, né, que eu tenho. Eu tenho, É, transei como fêmea, como macho, ai, o- que lindo. Você sabe que eu acho que uma demonstração desse decaimento, desse papel de pai e mãe, etc., Uhum. é que os filhos hoje, os pais não dão oportunidade para os filhos de saberem a história da família deles. Sim, isso é importante também. Sabe aquelas histórias que a gente ouvia, né, contar no almoço, no jantar, à noite, sobre os Uhum. avós, sobre os tios, sobre as Uhum. histórias mesmo, os causos das famílias. Adoro isso. Uhum. Pois é, da sua família, né? Como é que, enfim, não existe mais isso, né? As Às vezes nem famílias se interessa, né? não, nem o menino se interessa, porque também não, né? Nem os Uhum. pais interessam em contar. É, Fica uma coisa atomizada, né? sim, sem raiz, né? Sem raiz, não tem história familiar, né? E esse fato de você não ter história, do menino não ter a noção de que ele tem uma história, Uhum. né? É que faz essas loucuras todas desse pessoal todo maluco de cabelo roxo e transgênero e essas coisas todas. Porque esse pessoal não tem história. Eles acham que estão começando todo. O mundo começou a partir do nascimento deles. Inventaram a roda quando eles nasceram. É impressionante, impressionante. Os meus contavam esses causos e quando não contavam, eu perguntava. Muito curioso. Eu disse, nossa, eu tenho altas histórias aí para contar para um monte de gente aí. Pois é. Pois Serve de é. referência, né, professor? Ué, se você não tem história pessoal, como é que você vai se lidar com o tempo que está passando na sua vida? Exato. Você não tem jeito de lidar. Como é que você vai saber o que é uma vida tradicional ou conservadora Não, se não você tem. não tem um modelo de vida conservadora tradicional, Ah, nem que seja contado, se não for, né, descrito ali pelos atos na sua frente, né? a noção do tempo, do passar do tempo, você obtém É. assim. Uhum. Meu Deus. E hoje as pessoas ficam aí inventando o que é ser conservador. Vamos imitar uns caras lá do Estados Unidos, Pois é, vamos não. no Texas, vamos É, tem é, escrito aqui no lugar e tal, é. ficar no chão e Não. falar E, aqui. E outra coisa, quando você não sabe essas histórias, você não tem noção do tempo, a única forma que o tempo aparece para você, na sua cabeça, é através do seu envelhecimento pessoal. E aí você se insurge contra isso. Uhum. Porque você não sabe essas histórias dos velhinhos da sua família. Uhum. Como é que eles lidavam com isso também? E aí você insurge contra as suas rugas, contra a decrepitude que vai chegando, contra as dificuldades, as doenças. É uma coisa terrível. Eles nem aprendem que você tinha um tio-avô ou um avô,
Capinava até os 80 anos, pulava cerca, literalmente, não no sentido isso mesmo. do sentido. Eles pulavam a cerca assim, só põe na mão no mourão, Isso. coisa pulava, pegava a foice, enxada, capinava o dia inteiro, voltava para casa, pitava um chumbinho lá, e ainda estava vivo com 80 e tantos anos. Pois é. Mas é isso, tem mais gente aí querendo falar na fila. Eu acho que a Juliana levantou a mão aqui. Isso, obrigado. Obrigado a você, meu cara. Então, vocês já teceram bastante comentários aí acerca do que eu ia comentar, mas o que eu fico assim admirada é que essa leitura traz para a gente essas delicadezas, essas nuances, né, do cotidiano da gente mesmo, do cotidiano de Nossa Senhora que a gente nem imagina. E aí eu fico imaginando não, eu fico comparando, né, as dificuldades todas que eles passaram e todas as regalias que a gente tem hoje em dia, dentro disso aí que vocês falaram, né? Até os próprios jovens hoje eles são muito menos requisitados, assim. Mas esses dias eu estava andando assim, caminhando pela rua, né? Indo de um lugar para o outro, eu fui andando a pé, e eu fico pensando, né? Mas a gente como que a gente tem dificuldade em aceitar os sacrifícios, como a gente é resistente em aceitar as adversidades e tudo mais. E aí eu penso em Deus, né? Eu penso em Nosso Senhor. Em momento algum as coisas foram fáceis. E não é assim, uma questão simplesmente do acaso. Nunca é o acaso. É exemplo mesmo. Aí, como isso é reconfortante, a gente olhar para a Sagrada Família e pensar, poxa, Deus é o Senhor de tudo, é o Criador do mundo, e Ele só nos deu exemplo de simplicidade. Não há exemplos, só há exemplos de luta, de perrengue, de sacrifício, de períodos de fome, de escassez, de muito trabalho, e a gente está aqui reclamando de quê? Né? A gente fica aqui reclamando de quê? Então, assim, essa leitura traz para a gente, porque, como a Ana Paula falou ontem, com a leitura dos evangelhos, a gente tem uma facilidade em achar que as coisas foram mais rápidas, que elas foram mais, né, mais fluidas, que as coisas aconteceram mais rapidamente, quase imperceptivelmente, né? E na verdade não foi. Existem aí um dia de cada vez. Existe aí os perrengues de todos os dias. E isso é tão maravilhoso, isso traz assim um depósito de força e de fé para a gente, que eu acho assim, acho não, né? É sobrenatural. Entende? E cada dia nessa leitura, a gente descobre uma coisa nova dessas, né? A gente descobre as nuances ali que não estão na Bíblia, que não estão nos Evangelhos, e a gente pensando, a Sagrada Família também passou por isso. E é muito maravilhoso isso. O exemplo, a toda hora que me acontece alguma coisa, que eu falo assim, me aborrece, falo, ai meu Deus, podia não estar passando por isso. Eu falo, peraí, até Jesus passou. E passou muito mais, né? E passou muito mais. Assim, a vida... Não tem nem comparação, né? Mas eu digo assim, porque o sacrifício dele... Até as pequenas coisas ele passou, né? Até as pequenas coisas. Porque das grandes a gente não compara, né? As grandes todo mundo sabe, né? Mas até as pequenininhas. Exatamente. Isso é uma coisa recorrente a gente pensando, né? Que porque, na verdade, o detalhamento que a gente sabe, e o que é importante mesmo sabermos, né?
é a vida pública de Nosso Senhor, né? Mesmo a vida pública tem muita coisa que a gente não conhece, né? Porque os evangelistas, obviamente, eles queriam descrever, né, a vida pública, né? E essa vida escondida de Jesus, a gente, enfim, os evangelistas não tinham a menor vontade de descrever isso, ou não é que é vontade, é que isso não interferia naqueles 3 anos extraordinários que, enfim, que mudou a face do mundo, né? Mas os padres da igreja falaram sobre isso, né? E tem esses escritores extraordinários como esse que a gente está lendo aqui, que tenta reconstruir, né, imaginativamente, de forma bela, né, esse período, né, da Sagrada Família. Tenta imaginar, né, com os... assim... Pode falar. Nosso Senhor é muito providente, né? A providência divina é muito grande. Nosso Senhor deixou nós temos a Bíblia para nos relatar todas as particularidades da vida da igreja, né? Desde o início até o tempo em que o Nosso Senhor estava conosco, e a gente tem a história da igreja no decorrer do tempo. Mas eu digo assim, aquela parte que ficou ali foi muito providente desse autor, assim, foi muita providência divina colocar ter a ideia de fazer isso daí. E aí, assim, eu fico tão apaixonada com essa leitura, que eu fico pensando mesmo assim, peraí, vamos lá. Deus foi lá e falou, deixa eu capacitar um autor aqui para ele contar essas historinhas aqui da melhor forma possível. Porque relato também não tem. Quem iria imaginar, na época de Jesus menino, os prodígios dele ficavam ali em torno dele. Pois é, eu imagino assim, o que eu imagino? Dizem que São Lucas, né, que não conviveu com Nosso Senhor, quando ele foi escrever o Evangelho, ele teve vários colóquios com Nossa Senhora. E com várias pessoas, com várias testemunhas oculares, né? Historicamente é o que se diz do Evangelho. E eu imagino que nesses colóquios a Virgem Santíssima tenha dito a São Lucas, ou ele mesmo perguntado, porque ele era um cara muito curioso, né? Várias coisas dessas passagens, né? E eu imagino que São Lucas conhecia alguma coisa disso, mas ele tinha que escrever um evangelho com um determinado propósito, né? Ele não estava ali como biógrafo de Maria ou biógrafo de Jesus, né? Ele estava ali com uma tarefa na mão, que era de apostolado, de conversão do mundo, né? Então ele tinha que falar do Redentor, nas suas partes mais importantes da vida. E certamente, vamos dizer assim, né? Todas as partes da vida de Nosso Senhor são importantes, né? Mas há partes mais importantes para o mundo saber e ficar registrado do que outras. E essas intimidades da Sagrada Família, essa vida escondida, esses anos todos antes da vida pública, houve por bem que nenhum dos evangelistas narraram essas coisas, né? Porque não era importante naquela época, não era importante para ficar registrado para sempre essas coisas, né? Então, eu imagino, por exemplo, São Lucas, imagino que o apóstolo bem amado, né? O apóstolo que descansou no coração de Nosso Senhor, também sabia essas histórias, porque ele conviveu depois com Maria, né?
Maria devia recordar isso, devia contar, né? Ela era muito discreta, mas Eles fizeram isso aí que o senhor acabou de estar falando com o Márcio agora há pouco, né? Contar as historinhas dos antepassados. pois é, Eles exatamente. sentaram, né? Eu imagino A que importância disso. eu imagino que São João deve ter sido o repositório dessas histórias, o maior deles, porque ele conviveu com Maria, né? Ele levou Maria para a casa dele e cuidou dela até o fim, né? Então, mas nunca foi registrado isso, né? Como documento, né? Porque também não tinham tempo, não tinham. Enfim, tinham que fazer outras coisas para o bem da igreja, para o bem do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim. Às vezes até recursos mesmo, né? Na verdade, assim, não tinha tempo. Eu falei, bom, isso aqui vai ficar desconhecido, infelizmente. Mas digamos assim, a piedade das pessoas, né? Leva as pessoas a imaginarem essa história escondida, né? E leva as pessoas a escrever essas obras, né? Tipo essa aqui que nós estamos lendo, que é uma delícia de ler, né? Uma delícia. Sim, e esse autor, ele teve a capacidade de alicerçar o romance dele, né? De uma forma muito muito realística, como se ele tivesse lá e ouvido essa historinha. Exatamente. Se um diário dessas conversas tivesse existido e ele tivesse ido lá consultá-lo. Muito bonitinho mesmo, é uma coisa linda. É isso, mas assim, o principal é isso, que a cada dia dessa leitura, os perrengues que eles passam, só para resumir, né, o que eu queria dizer é isso, os perrengues que eles passam, que não são poucos, é do Senhor do mundo. São os perrengues que passaram o Senhor do mundo, o Senhor de tudo. Então, quem somos nós na fila do pão para ficar reclamando? Para o qual tudo foi criado. Para o qual e através do qual tudo foi criado. Do qual tudo foi criado. E aí, quem somos nós para ficar reclamando? Essa é uma grande lição mesmo. A Juliana Souza está falando aqui. Você quer aprendiz de tarefas domésticas básicas. As crianças hoje, né? O Felipe falou aqui. Bate-bola sensacional. Andrade e Anguete. Isso aí, meu caro. Mais alguma outra. Voltei, professor. Opa! Voltei. Sou igual aquelas coisas que jogam no mar. Isso. O Felipe também, de vez em quando, ele pode bater uma bolinha também. A bola tá para todos nós. Né? Eu não sou do PCC, vou mandar um salve aí para a mãe do Matias, né, minha comadrinha, que é também charada Juliana. Depois nós descobrimos quem que era a Juliana que estava aí. Que bom. Saudações a todos em casa, o Igor, o Joseph também, que inclusive é o filho, né? Joseph é a versão em inglês de José, né? Professor, mas essa história do sacrifício assim, o sacrifício é a vida, né? Faz parte da vida, que no final dela a gente faz o sacrifício, como se diz, né? O sacrifício supremo, que é inclusive sacrificar a própria vida ali, né? Como reparação, ainda que de certa forma, né? Dentro do nosso alcance, pelo pecado que adentrou o mundo. Mas isso aí me fez lembrar aquela oração do paraquedista, né? Que ele fala que tanta gente pede coisa boa, que no final das contas sobraram as coisas, assim, as coisas difíceis, desagradáveis, perigosas, sobraram na mão de Deus e não apareceu ninguém que quisesse. Então ele falou assim, não, pode me dar isso tudo aí, que essa aí vai ser minha parte, mas me dê também fé, coragem, força, para poder cumprir essas tarefas. E é o que a gente tem que fazer, né? Parar de achar que a vida tem que ser um paraíso terreno, né? Aqui, depois que entrou com o pecado mundial, pecado original, que é mundial, né, também,
é o que nos resta, muitas vezes, em muitos momentos, fazer, né? Entre as alegrias e dores, antes de chegar na glória, se Deus quiser que a gente chegue lá. Não. Agora, outra coisinha também que me lembrou é que assim, os padres do deserto, eles tinham uma história entre eles lá. Muitos deles moraram no Egito, né? É, Que Nosso Senhor santificou vários desses lugares que ele passou simplesmente por ter passado lá, ainda que ele não tivesse feito ou dito nada desses lugares, e que nunca faltariam cristãos nos lugares onde ele passou, ou seja, no Egito, ali na Palestina, no Líbano, na Síria, e até recentemente, né, sempre houve uns grupos resistentes, né, apesar do Islã ter carregado, ter acabado praticamente o cristianismo em todos os lugares onde eles entraram. E que tem uma história também que quando o menino Jesus estava entrando no Egito, quando eles passavam perto de algumas estátuas assim, do Egito antigo, as estátuas elas se quebravam, sim. desmoronavam e saíam assim, vários demônios de dentro delas. É. Tem essa historinha. Tem sim, os padres do deserto falam. Os padres do deserto, não, a patrística, os padres da igreja falam sobre essas coisas. Que interessante. Falam. Então, Chegou até foi. o resto da patrística. Então. É. Era só esse acréscimo, professor. Obrigado. Ah. E depois falo com o Felipe para poder entrar na área para capiciar também aí. Exatamente. O bate-bola tá aberto, né? Pois é, Felipe, você não é goleiro só não, corre pra área. Juliana já foi lá também marcar os golzinhos dela. Não, mas na verdade, assim, o Egito teve muita importância no movimento monástico primitivo, né? Esses monges do deserto no Egito eram impressionantes, né? Impressionantes. O Egito sempre significou muita coisa, né? Não só para o povo escolhido anterior, né? O povo de Deus, os judeus, né? Mas também a história de José, né? José do Egito e tal. O Egito tem uma importância grande na história, né? Na história dos judeus e na história da igreja, né? É muito. E acho que não foi à toa que Jesus permaneceu lá, né, santificando aquela terra por muitos anos, né? Tem mais coisas que a gente não leu. Deve ter algum diário de São Lucas por aí. Pois é. A gente não leu, inclusive, a vida de São Lucas, né? Eu vou ainda encontrar uma biografia boa. São Lucas tem uma curiosidade muito grande, né? Porque São Lucas foi discípulo de São Paulo, foi evangelista, escreveu a primeira história da igreja e não foi sagrado bispo, né? Ele foi leigo a vida inteira. Não há registro de São Lucas sendo ordenado, né? Então ele se manteve leigo a vida inteira. Vou ver se nós descobrimos Vou ver se a Ana Paula me ajuda aí, Márcio, a descobrir uma boa biografia. Tem uma biografia romanceada de São Lucas, de uma autora americana, mas vou ver se eu acho alguma coisa mais, enfim, mais sólida para a gente ler no futuro. Então, mais alguma observação, algum comentário? Pois bem. Taylor Caldwell, Ana, é dessa autora, né? Eu não sei se é autora ou autor. Eu acho que ela é. Não sei. Não gosto se é mulher ou homem. Mas eu tenho ela de São Paulo. É uma bela biografia. A de São Paulo é muito boa. Assim, é um romance, né? Também. É uma reconstituição. Mas, assim,
Se a gente não achar uma melhor, talvez essa aí do Taylor Caldwell seria uma. Né? A autora, pois eu também acho que a autora, eu acho que ela é uma autora que fez um sucesso extraordinário quando ela escreveu esses livros, eu acho que da década de 60, 50, 60. A biografia de São Lucas tem o título Médico de Homens e de Almas. A história de São Paulo que ela escreve é O Grande Amigo de Deus. Ela tem a história do Cícero. Ela tem muitos livros históricos assim de reconstituição de época. Ela é uma autora cuidadosa. Ela reconstitui a época dos... É autora mesmo, tá vendo? É isso mesmo. Então, vamos ver se a gente... talvez a gente leia, né? Se a gente não encontrar outra biografia, assim, uma biografia mais formal, né? De São Lucas. Nem sei se existe isso, porque, enfim, a gente opta por essa biografia aí no futuro. Então, gente, Deus lhes pague a presença, paciência, comentários, observações. Né? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.